Bom dia, estimada e estimado colega. Volto ao contacto e mantenho-me a falar de recrutamento e mais concretamente entrevistas. Já dedicámos alguns vídeos a isso e eu agora vou fazer um vídeo e falar um bocadinho daquilo que são as armadilhas de um entrevistador. O que é que pode acontecer a um entrevistador e que pode prejudicar a sua capacidade de decisão? A primeira armadilha são os estereótipos, ou seja, aquilo que nós temos na cabeça e os estereótipos. O estereótipo de que quem usa brinco não é uma pessoa decente. O estereótipo de que quem tem tatuagens não pode ser quadro de uma empresa, enfim, um conjunto de estereótipos. Os estereótipos de que quem faz carreira internacional é um grande profissional, enfim, um conjunto de estereótipos que nós normalmente temos na cabeça e que acabam por nos prejudicar a nossa capacidade, a nossa clareza de decisão. O segundo aspecto são as primeiras impressões. As primeiras impressões que nós acharmos que a maneira como a pessoa respondeu àquela primeira pergunta e que nos encheu as medidas, pronto, já está. É esta a pessoa certa. E muitas vezes aquilo foi só um mero pormenor e ao longo da entrevista muitas vezes nós chegamos a pessoa não confirma mais aquela primeira impressão. Portanto, é bom não ficar pelas primeiras decisões, pelas primeiras impressões, é bom fazer a entrevista completa, fazer a entrevista igual àquilo que fizemos aos outros e valorizar a primeira impressão como valorizamos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e as outras todas as impressões. Depois, algo que normalmente também cria grandes, às vezes, distorções é os aspectos em comum. Por exemplo, eu fui aluno do Liceu de Oeiras e, portanto, para mim, alunos do Liceu de Oeiras são sempre excelentes pessoas, não é? Como é evidente, há gente que passou pelo Liceu de Oeiras e que é gente muito boa e grandes profissionais, outros que passaram por lá e são maus profissionais. Mas logo o nós termos uma série de aspectos comuns, ou porque a pessoa vem do mesmo liceu, ou porque a pessoa andou na mesma faculdade, ou porque a pessoa tem o mesmo hobby que eu, ou porque a pessoa tem os filhos na mesma escola, enfim, tudo isto às vezes prejudica também a nossa clareza de decisão. Depois, da mesma forma que as primeiras impressões são negativas, também o sobrevalorizar os pontos negativos. Todos nós temos aspectos positivos e aspectos menos positivos, aspectos negativos, e muitas vezes os aspectos negativos, por exemplo, a pessoa fuma. O fumar ou não fumar não é fundamental para aquela função e, portanto, para diretor financeiro, se a pessoa fuma, pode ser, não é por isso que é fundamental, mas eu posso de sobrevalorizar estes aspectos negativos, como posso sobrevalorizar aspectos positivos, de dar demasiadamente peso, e isto é também algo que nós temos que ter algum cuidado. O outro aspecto ainda são as influências situacionais. O que são as influências situacionais? Eu venho para a entrevista e o meu carro teve um furo antes de chegar aqui. Ou tive uma discussão enorme com a minha mulher, ou enfim, muitas vezes a entrevista que devia correr normalmente está a ser influenciada porque eu, entrevistador, estou com uma série de problemas e é bom ter noção disto e às vezes até é bom, se for necessário, até adiar a entrevista porque não estamos nas melhores condições para a fazer e de sermos isentos. Importante é também a ordem das entrevistas. Há estudos feitos, a primeira e a última normalmente são aquelas que são mais valorizadas e são aquelas que são aquelas que marcam mais, a primeira e a última, e as que estão no meio vão sendo cada vez menos marcadas. E portanto é importante ter isto, é importante muitas vezes ter noção de que a última foi a última, a primeira foi a primeira, mas as do meio também contam e às vezes os melhores candidatos estão nas do meio e não das pontas.
Já falámos aqui também no outro vídeo na importância de serem, num projeto, numa seleção, as entrevistas serem feitas todas pelo mesmo entrevistador. Quando há vários entrevistadores, e eu já tive experiência disso no passado, quando há vários entrevistadores a fazerem entrevistas, já sabemos. Eu, por exemplo, há muitos anos fiz entrevistas com um colega meu e eu era muito mais exigente que o meu colega. Aquilo que era um candidato mediano para mim era um candidato ótimo para o meu colega, porque o nível de exigência era completamente diferente. As estruturas das entrevistas também. As estruturas também, entrevistas também é bom termos a mesma estrutura. Termos, também já falámos num dos vídeos anteriores, a necessidade de termos uma estrutura, uma entrevista com um guião bem estruturada, com casos bem planeados, com perguntas bem planeadas e seguir mais ou menos a mesma. Não é exatamente igual, mas a estrutura em si, o fluir da entrevista é mais ou menos o mesmo para podermos comparar. Penúltimo, os humores. Tem muito a ver com as influências situacionais. Eu posso estar bem, mal disposto, enervado, menos enervado, chateado e, portanto, eu tenho de ter noção dos meus sentimentos e ter noção que isso vai influenciar a minha capacidade de decisão. Por último, a última armadilha, e esta eu acho que é normalmente muito importante, a última armadilha que o entrevistador tem é o querer muito encontrar o candidato certo. E às vezes o que acontece é, eu entrevistei um candidato e não me encheu as medidas, e entrevistei 2, entrevistei 3, entrevistei 4, entrevistei 5, e entrevistei 10 e continuo a não encontrar ninguém, e às tantas eu estou desesperado por encontrar a pessoa certa, e às tantas aparece uma pessoa com uma série de que nem bonita é, nem interessante é, e eu vejo-a como a coisa mais bonita do mundo e como o candidato mais interessante e como o candidato perfeito, exatamente porque eu estou tão desesperado em encontrar alguém que baixei completamente o meu nível de exigência e já vejo aquela pessoa que é uma pessoa perfeitamente normal como a pessoa mais maravilhosa do mundo. Isto são tudo armadilhas que normalmente acontecem a quem faz entrevistas. Para ser um bom entrevistador é preciso ter noção delas. Não estamos livres delas, mas é importante termos noção delas e podermos compensá-las e podermos de alguma maneira ficar alertas para elas para podermos ser melhores profissionais e fazermos melhores entrevistas. Fico por aqui, até outro dia. Muito obrigado.